todos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Johnny Albert. Estou passando nessa tarde. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, de manhã, tarde ou noite, mas para falar um tema que hoje, infelizmente, é um tema que para o mundo é um tema que fala que é um tema polêmico, nós como cristãos, que é o discurso de ódio. O que seria o discurso de ódio? O discurso de ódio hoje é o quê? Vou dar um exemplo clássico que está acontecendo hoje, tanto no nosso país como em qualquer parte do mundo. Eu sou cristão, acredito na palavra que é a Bíblia, que é inspirada por Deus, e acredito que tudo que está escrito ali foi inspirado por Deus através de homens, profetas, apóstolos, homens que, agraciados pela misericórdia de Deus, teve essa revelação. A Bíblia, na verdade, nada mais, nada menos, saiu da própria mente de Deus para o coração e para as mãos de homens escreverem. E o discurso de ódio hoje seria o quê? Eu vou dar um exemplo. Nós acreditamos no casamento entre o homem e a mulher. Assim, desde o Éden, Deus criou homem e mulher, a sua imagem os criou. E nós acreditamos que a família é uma instituição divina, vem de Deus. E a gente vê no mundo hoje que isso está se perdendo. Hoje está tendo casamentos homoafetivos, como exemplo aqui no Brasil em 2013, com o ministro Joaquim Barbosa, né, um ministro esquerdista, e que os seus princípios satânicos pagãos instituiu o casamento homoafetivo. Pessoas do mesmo sexo poderiam casar. E nós, como cristãos hoje, nós estamos tendo uma certa dificuldade, às vezes, de falar isso. Se eu não me engano, acho que foi nos Estados Unidos, um pastor, em cima de púlpito, ele pregou sobre a homossexualidade, por ser pecado isso. Os próprios irmãos, os próprios membros da igreja, fizeram um baixo-assinado e tiraram ele da igreja. Por falar que isso é um discurso de ódio. Mas eu quero trazer para você o que realmente é um discurso de ódio para nós cristãos. Discurso de ódio para nós cristãos, e que realmente não pode ter, não é esse falar que o mundo acha que é errado. É a gente falar por amor, por misericórdia, para o próximo, que Deus não se agrada disso, que isso é pecado. O discurso de ódio nosso, sabe qual que é? Nós que somos cristãos, dizemos ser cristãos, é quando a gente vê uma mídia manipuladora com novelas e filmes diabólicos que a cada dia vem crescendo mais esse movimento LGBT, e Netflix e várias séries já está trazendo isso como algo normal para as famílias. E nós, como cristãos, às vezes muitas pessoas eu vejo, é um debate polêmico, eu prefiro não falar nisso com outras pessoas. Esse tempo eu estava conversando com uma pessoa próxima a mim e ela falou que tem coisas que ela prefere não falar a respeito disso. Ela disse ser cristã. Isso, para mim, que essa pessoa fez é discurso de ódio. E você sabe por quê? Porque se você diz que ama a Deus, se você ama a Deus, se você crê na palavra de Deus, se você ama a família, se você luta pela família, e você sabe que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, porque é pecado, é abominação para Deus, e você vê uma pessoa que está passando por essa dificuldade no pecado, passando por essa luta, assim como qualquer outro pecado, roubo, assim como assassinato, uma mentira pequena, é pecado diante de Deus e precisa de arrependimento. Não há como uma pessoa ser salva sem ela se arrepender dos seus pecados. E para isso a gente tem que fazer o quê? Assim como o apóstolo Paulo fala, nós temos que pregar o evangelho. Assim como Jesus Cristo, em Mateus 28, ele disse para os discípulos, ide e pregai o evangelho. Assim nós temos que fazer com as pessoas. E o discurso de ódio seria o quê? Quando Jesus diz para mim fazer essas coisas, de ir pregar, falar do amor, da misericórdia, da graça e também da ira e da justiça de Deus. E eu me negligencio de ir.
Eu faço o quê? Não, eu não vou entrar nesse assunto, que é um assunto polêmico e isso vai dar briga. Não. Muitas pessoas não falam sobre isso porque tem medo de perder seus empregos, perder sua família, perder amigos, perder qualquer benefício que essa terra pode dar. Mas eu quero dizer para vocês que nós, como cristãos, nós não devemos ter esse medo. Nós temos que olhar para o que Deus pensa e quer que a gente faça aqui nessa terra. Nessa terra nós somos embaixadores de Cristo. Nós levamos o evangelho de Cristo para as pessoas. Assim como Jesus Cristo veio, e ele falou que ele não veio trazer o evangelho para pessoas que estão saradas, que acham que estão bem. Jesus veio trazer o evangelho, veio trazer a palavra salvação de vida eterna para os que estão doentes. Aqueles que se olham e vê que precisa realmente de um médico. E esse médico é Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Então eu quero dizer para você, meus irmãos, que são cristãos, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Perseguições, pastor no Canadá sendo preso por pregar o evangelho, pastor em Londres, pastor sendo expulso da sua igreja por pregar sobre o pecado. E eu vou te falar uma coisa, nós aqui no Brasil, eu sou de Apucarana, Paraná, o que tem de falsa igreja, teologia da prosperidade e tantas outras coisas entrando dentro de igrejas é um absurdo. Isso a gente já consegue ver já a apostasia que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses que teria que acontecer antes da vinda do anticristo. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós não temos que temer essas coisas. Nós temos que ser homens valentes, assim como o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, assim como vários homens na fé, assim como Estevão, que combateram o bom combate. Pregaram a verdade, independentemente das circunstâncias que poderiam e que viesse a viver. Esse discurso de ódio que o mundo diz que nós fazemos discurso de ódio por rancor, por sei lá o que o mundo acha. Não é discurso de ódio. Isso é um discurso de amor. Porque assim como eu vou contar uma história para vocês. Assim como um homem, 2 mendigos, e um homem encontrou um mendigo, esse mendigo estava passando fome, estava nu, estava passando frio, foi e ajudou esse mendigo. Deu o que comer, deu o de vestir, realmente o ajudou. Esse mendigo, quando saiu dali, o que ele fez? Correu para o outro mendigo, que era um amigo dele, e falou assim: amigo, eu conheci um homem que me tirou da situação que eu estava. Assim como ele fez comigo, ele pode fazer com você. Esse é o discurso de ódio que o mundo não quer que a gente faça. Ou seja, a gente alertar, levar a misericórdia, o cuidado com a outra pessoa, assim como Deus teve conosco. Assim como aquele homem teve misericórdia de outra pessoa, essa pessoa também está tendo misericórdia de outra. E assim, gente, nós precisamos pregar o evangelho de Deus com sabedoria, com amor, mas nunca nos vender a esse mundo. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça nesse tempo de luta e que Deus nos dê sabedoria para que a todo momento possamos pregar o seu evangelho, independentemente do que possa acontecer para a gente. Deus abençoe, fiquem com Deus, até mais.